Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa videoaula sobre antiarrítmicos. Na primeira parte nós falamos sobre os mecanismos da produção e da condução do impulso nervoso no coração, para que o coração tenha o ritmo cardíaco normal. Agora nós iremos falar sobre as doenças, sobre as arritmias, que são as disfunções da anormalidade da condução ou da formação do impulso. O que nós falaremos são dois mecanismos relacionados com a formação e com a condução do impulso no miocárdio, que geram a maioria das arritmias. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre as causas da arritmia e os tipos de arritmia. Se a arritmia ela surgir nos átrios, no nó sinoatrial ou no átrio ventricular, ela é chamada de arritmia supraventricular, porque está acima dos ventrículos. Se a arritmia ela surgir nos ventrículos, especificamente, ela será chamada de arritmia ventricular. E quais são as principais causas de arritmia? Aterosclerose pode ser uma causa importante de arritmia, espasmo coronariano, bloqueio do coração e também isquemia do miocárdio são as 4 principais causas de arritmia. Quais são os mecanismos de arritmias cardíacas? Então nós podemos dividir os mecanismos em 2 grandes tipos: aqueles que produzem defeito na formação do impulso nervoso e aqueles que produzem alteração na condução do impulso nervoso. Nós vimos na primeira parte dessa videoaula, que existem alguns tecidos cardíacos capazes de gerar impulso nervoso, capazes de formar o impulso nervoso. É o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. Então, tomando por exemplo o nó sinoatrial, ele poderá ter algum distúrbio, alguma disfunção que impede que o impulso nervoso seja formado. Como o impulso nervoso é formado no nó sinoatrial e conduzido para todo o coração, obviamente a não formação ou a formação inadequada desse impulso nervoso irá produzir alterações no ritmo cardíaco. Então, esses defeitos na formação eles podem ser divididos em 2 grandes mecanismos. Primeiro, alteração na automaticidade ou alteração na atividade deflagrada. Vou falar de cada um especificamente. Primeiro, automaticidade alterada. Significa o quê? Que a capacidade de gerar o impulso ela vai estar alterada. E essa capacidade ela pode ser alterada de forma fisiológica ou de forma patológica. De forma fisiológica, ela está alterada principalmente relacionadas ao sistema nervoso autônomo. Então, nós sabemos que o sistema nervoso autônomo ela controla o ritmo, ela controla a frequência cardíaca e ela controla porque nervos vindo do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático, eles inervam os tecidos nodais, o nó sinoatrial, produzindo deflagrações de impulso nervoso naquelas 5 fases ou aquelas 3 fases, dependendo se o tecido é nodal ou não nodal, vai deflagrar isso muito mais rapidamente, produzindo aí um aumento da frequência cardíaca. Ou vai deflagrar muito mais lentamente, produzindo aí uma diminuição da frequência cardíaca. Então, de forma fisiológica, nós temos a intensificação do automatismo, produzido aí por estimulação beta-adrenérgica, também por hipopotassemia, isso vai acelerar a frequência cardíaca, ou pelo sistema nervoso parasimpático, produzindo e liberando acetilcolina, irá reduzir a frequência cardíaca. Isso é fisiológico, porque durante um estresse, durante raiva, durante medo, durante o exercício físico, o sistema nervoso autônomo irá produzir aceleração ou redução da frequência cardíaca de forma fisiológica. Mas isso é uma
alteração na automaticidade do nó sinoatrial. Além disso, de forma patológica, essa automaticidade também pode ser alterada através de batimentos ectópicos. O que é isso? Esses batimentos ectópicos é quando células marca-passo latentes, uma produção e condução do impulso nervoso maior, uma frequência maior do que o nó sinoatrial. Então, significa que o nó sinoatrial ela está produzindo um impulso nervoso, transmitindo naquela frequência que varia de 60 a 100 vezes por minuto, que é os 60 a 100 batimentos por minuto, mas essas células marca-passo latente, elas produzem um impulso nervoso numa frequência maior, e aí o coração começa a bater também numa frequência maior. E a terceira forma de automaticidade alterada é lesão tecidual direta, como a que acontece, por exemplo, no infarto do miocárdio. Então, no infarto do miocárdio, o tecido cardíaco ele morre. Com a morte do tecido cardíaco, nós temos diminuição dos canais iônicos, consequentemente, nós temos diminuição da função cardíaca como um todo. Irá produzir bradiarritmias, ou seja, diminuição da frequência cardíaca. Além do mecanismo de automaticidade alterada, nós temos também a atividade deflagrada. O que é que significa isso? Significa que o potencial de ação normal ele pode deflagrar despolarizações anormais adicionais. Ou seja, a partir da despolarização normal, a partir do potencial de ação produzido normalmente, ele pode produzir despolarizações extras, acessórias, além daquelas normais. E essas despolarizações, elas podem ser classificadas em pós-despolarizações precoces, quando elas acontecem antes da repolarização, lembrando que todo o processo de impulso nervoso, de produção do potencial de ação, acontece por, primeiro, uma despolarização e depois uma repolarização. E aí o período refratário para uma próxima despolarização. Só que, se acontecer uma despolarização antes mesmo da repolarização, isso é chamado de pós-despolarização precoce. Enquanto que, se essa despolarização acontecer depois da repolarização, essa é chamada de pós-despolarização tardia. Tardia porque ela vai acontecer depois da repolarização, mas muito antes da próxima despolarização. Então vamos ver isso aí, como acontece, como é visto isso num gráfico. Nós já conhecemos esse gráfico aqui. Esse gráfico ele mostra todo o ciclo do impulso nervoso, todo o potencial de ação que acontece, por exemplo, no átrio ou no ventrículo. A gente sabe que é no átrio ou no ventrículo porque ele possui 5 fases. Então nós temos aqui a fase da despolarização, nós temos a repolarização precoce, é isso? Nós temos o platô e aqui estaria acontecendo a repolarização. Só que nesse processo de repolarização ele não concluiu a repolarização e já houve uma despolarização em virtude dos canais de sódio recuperarem-se da inativação. Eles estavam ativos aqui, aqui eles estavam inativos. E essa despolarização pode acontecer de forma repetitiva, deflagrando aí uma arritmia. E a pós-despolarização tardia. A pós-despolarização tardia acontece quando o processo de repolarização já aconteceu. Então aconteceu aqui a despolarização, todo o processo, o platô, a repolarização. Entretanto, não houve tempo suficiente para que houvesse uma despolarização novamente e ela aconteceu muito antes do que devesse acontecer, apesar de já ter terminado todo o ciclo de despolarização e repolarização. Então, isso acontece por quê? Primeiro, isso é um resultado do acúmulo intracelular do cálcio. E isso vai ativar o trocador sódio-cálcio,
produzindo essa despolarização muito antes do que devesse acontecer, apesar dela acontecer apenas depois do ciclo da repolarização. E as causas principais dessa pós-despolarização tardia é isquemia miocárdica, estresse adrenérgico, intoxicação por digital e a insuficiência cardíaca congestiva. E os mecanismos de defeitos de condução do impulso nervoso? Pode acontecer 3 mecanismos. Pode acontecer o mecanismo de reentrada, e nesse mecanismo de reentrada, o principal aspecto que se observa é a taquicardia. Pode acontecer por bloqueio da condução e pode acontecer pelas vias acessórias. Então vamos primeiro entender esse mecanismo de reentrada. Então, observando as figuras aqui embaixo, nós podemos ver que nós temos um potencial de ação cardíaco chegando aqui nesse ponto A. E ao chegar nesse ponto A, ele vai ser distribuído por todo o miocárdio, átrios, pelos ventrículos, e vai seguir diversos caminhos. Aqui está mostrando 2 caminhos que ele pode seguir, o caminho 1 e o caminho 2. E aí, a partir do caminho 1 e caminho 2, ele segue diversos outros caminhos. Então, isso é a condução normal do impulso nervoso, do potencial de ação no músculo cardíaco. Entretanto, em alguns casos, esse potencial de ação ele pode chegar no ponto A e encontrar um bloqueio unidirecional na condução, se ele for por esse lado aqui, por essa via 2. Isso acontece porque as próprias células cardíacas elas podem estar resistentes em virtude do período refratário à condução do impulso nervoso. O que é que vai acontecer? O impulso nervoso não vai passar pelo lado 2, mas vai passar pelo lado 1. Ao passar pelo lado 1, esse impulso nervoso da fibra cardíaca ele é conduzido aqui por esse lado e volta por esse outro lado até chegar no ponto B. Então, saiu do ponto A até o ponto B sem passar pela via 2, mas passando pela via 1. Ao chegar no ponto B, ele vai encontrar o tecido agora não mais no período refratário, e aí esse impulso nervoso, apesar de mais lentamente conduzido, ele pode ser veiculado não de A para B, mas de B para A. E ao chegar em A, esse impulso nervoso vai encontrar novamente o circuito 1, agora no período depois do período refratário. Isso significa que o impulso nervoso que chega em A também vai poder ser conduzido novamente pela via 1, pelo circuito 1. Por isso que ele é chamado de circuito de reentrada. Ou seja, muito mais rapidamente do que se o potencial de ação chegasse em A e passasse para 1, ele sai de B para A e passa por 1. Por isso, a frequência cardíaca nesse circuito de reentrada é muito maior, produzindo aí uma taquiarritmia. Outro mecanismo também de defeito na condução do impulso nervoso é o bloqueio da condução. Então imagine um tecido que sofreu uma lesão vascular, um infarto agudo do miocárdio, uma isquemia, lesionou. Aquele tecido não é mais capaz de conduzir o impulso nervoso. O impulso nervoso foi produzido pelo nó sinoatrial, foi produzido pelo nó atrioventricular, mas alguma região cardíaca, ela, por lesões, ela não consegue transferir, não consegue conduzir esse impulso nervoso. Obviamente, aquelas regiões vão ter dificuldade de acompanhar o mesmo ritmo produzido pelo nó sinoatrial e pelo atrioventricular. Por essa razão, quando há bloqueio na condução por lesão, acontece bradiarritmias, ou seja, diminuição do ritmo cardíaco. E o terceiro mecanismo de defeito da condução do impulso nervoso são as vias acessórias, que causam taquiarritmia. Uma das vias acessórias é o feixe de Kent, que é o feixe de Kent. O feixe de Kent é essa via acessória aqui que comunica os átrios aos ventrículos. Então nós sabemos que o impulso nervoso, o potencial de ação cardíaco, ele é gerado no nó sinoatrial.
Esse nó sinoatrial ele conduz esse impulso nervoso, conduz esse potencial de ação para os átrios e também para o átrio ventricular, para o nó atrioventricular. E é a partir do nó atrioventricular que o potencial de ação ele chega através do feixe de His e através das fibras de Purkinje, chegam aos dois ventrículos. Entretanto, pela via acessória do feixe de Kent, esse potencial de ação também vai chegar aos ventrículos, com uma diferença, numa frequência maior do que aquela transferida, do que aquela conduzida pelo nó atrioventricular. Então significa que os ventrículos vão bater numa frequência maior se o potencial de ação for transmitido pelo feixe de Kent, do que se for conduzido pelo nó atrioventricular. Por essa razão, nós dizemos que ataque à arritmia é o efeito principal causado ou gerado aí pelas vias acessórias. Então vamos conhecer agora como se apresentam os eletrocardiogramas em algumas situações de arritmias cardíacas. Primeiro vamos conhecer aqui o ritmo sinusal normal. Então, o ritmo sinusal normal, como nós vimos, ele possui essa onda P, possui também essa onda QRS, possui também uma onda T. Então, isso aqui é um batimento cardíaco. Uma pessoa normal, esses três elementos eles vão aparecer numa frequência de 60 a 100 batimentos por minuto. 60 a 100 vezes vão aparecer por minuto. Uma outra característica também do ritmo sinusal normal é que as distâncias entre cada batimento eles são mais ou menos parecidas. Eles apresentam um ritmo normal. Então, apresentam os três elementos no ritmo normal. Em 1 minuto, normalmente aparecem de 60 a 100 desses elementos. 60 a 100 batimentos por minuto. Na taquicardia sinusal, o que é que vamos observar na taquicardia sinusal? Primeiro, ritmo regular, ou seja, as distâncias entre esses elementos, as distâncias entre a onda P, a QRS e a T, elas vão ser mais ou menos iguais, mas essa frequência eles vão estar muito mais próximos. Nós podemos observar aqui que eles estão tão próximos que a onda P e a onda T, elas praticamente ficam sobrepostas. Distância muito pequena. Então, isso mostra que os elementos estão muito próximos, acima de 100 batimentos por minuto. Então, a taquicardia sinusal pode ser produzida por mecanismos fisiológicos. A criança tem uma taquicardia sinusal. Durante o exercício, durante a ansiedade, né? A ansiedade e também as emoções podem produzir taquicardia sinusal. Também são efeitos farmacológicos da atropina, adrenalina e beta-agonistas, ou do uso de café, fumo ou álcool, ou através de condições patológicas. Choque, infecções, anemia, hipertireoidismo e insuficiência cardíaca podem produzir taquicardia sinusal. A bradicardia sinusal é exatamente o contrário da taquicardia sinusal. O ritmo é regular, então as distâncias entre esses elementos, entre essas ondas, é mais ou menos o mesmo, mas a frequência é muito baixa, ou seja, é muito distante um elemento do outro. Abaixo de 60 batimentos por minuto é considerado uma bradicardia sinusal. Então, a bradicardia sinusal também tem consequências fisiológicas. Por exemplo, atletas apresentam bradicardia sinusal. Durante o sono, qualquer pessoa apresenta também uma bradicardia sinusal. O uso de digitálicos, morfina e beta-bloqueadores pode produzir bradicardia sinusal e também efeitos patológicos, como estimulação vagal, principalmente durante o vômito, hipotireoidismo, hipotermia e também a fase aguda do infarto agudo do miocárdio inferior pode produzir uma bradicardia sinusal. Uma outra arritmia cardíaca também relativamente frequente é a arritmia sinusal respiratória. Então vamos atentar para esse nome aqui, respiratória. Por que é respiratória? Primeiro, ela é assintomática, mas a frequência cardíaca ela varia com a
respiração. Ela é acelerada durante a inspiração. Então vejam aqui, durante a inspiração, os elementos eles estão muito mais próximos. Então, durante a inspiração acontece uma taquiarritmia, mas durante a expiração acontece uma bradiarritmia. Então, durante a expiração acontece uma diminuição da frequência cardíaca. E também um detalhe importante dessa arritmia sinusal respiratória é que durante a apneia a frequência cardíaca ela fica regular, ou seja, ela depende muito da expiração e da inspiração. Ela é muito comum em crianças, não é patológica e, portanto, não necessita de tratamento. Aqui nós podemos ver o eletrocardiograma da extrasístole atrial. Por que nós chamamos de extrasístole atrial? Isso acontece porque o átrio ele se contrai, ou seja, a contração atrial acontece mais de uma vez no mesmo ciclo. Então nós podemos observar que há inicialmente uma regularidade no ritmo cardíaco, ou seja, a distância entre os elementos ela é mais ou menos parecida, mas a onda P, que é responsável pela contração atrial, né, que é sinal de contração atrial, ela apresenta dois elementos. Então nós podemos ver aqui uma sístole e aqui uma outra sístole, ou seja, essa sístole é uma extrasístole, né? Isso não é onda T. A onda T estaria aqui, ó. Onda T. Aqui nós temos uma sístole normal, a onda T, uma sístole normal da onda P, e aqui nós temos uma extrasístole atrial. Tá? O complexo QRS geralmente é normal, mas a onda P, ela apresenta, em alguns momentos, apresentam dois picos, mostrando que o átrio se contraiu duas vezes no mesmo ciclo. A taquicardia supraventricular também é um outro tipo de arritmia, né? Onde a frequência cardíaca ela é bastante alta. A gente pode ver que os elementos estão muito próximos aí, entre 160 e 240 batimentos por minuto. O QRS geralmente é normal e o que nós observamos é a onda P. A onda P ela apresenta-se muito mais próximas umas das outras, mostrando aí uma taquicardia atrial. Então nós temos aqui a onda P. A onda P novamente ela se apresenta muito mais próxima do que o normal, o que resulta exatamente nessa taquicardia acima de 160 batimentos por minuto. Então, chegamos aqui ao final dessa segunda parte da aula antiarrítmicos. A partir da próxima aula, falaremos sobre as ações dos antiarrítmicos. Então, não percam a próxima aula, ações dos fármacos antiarrítmicos. Até lá!